Muito bem, como dito no início da nossa Santa Missa, hoje, ao celebrar o quarto domingo do tempo pascal, nós também celebramos o domingo do Bom Pastor. E o convite que a igreja faz a todos nós, membros desta mesma igreja, é que rezemos pelas vocações sacerdotais, pelas vocações religiosas, para que justamente não falte ao rebanho o pastor. Mas antes de começar a nossa reflexão, eu queria contar uma história, uma metáfora, aquilo que serve para você, que está intimamente ligado com o que acabamos de ouvir no Evangelho. Tinha um grupo de aproximadamente 4, 5 pessoas. E essas pessoas, todas falando ao mesmo tempo, falando, e ouvindo tantas outras coisas que nem elas se entendiam. Não conseguiam compreender o que uma e outra falava e, por consequência, não chegavam a um senso comum, logo estavam perdidas pelo meio do caminho. Porque ao mesmo tempo que falavam, eram incapazes de ouvir. Não conseguiam ouvir uma a outra e muito menos não conseguiam ouvir aquela verdadeira voz que fosse capaz de fazer com que eles abrandassem, ouvissem um ao outro e de fato pudessem conduzir as próprias vidas. Naturalmente, e talvez nós estejamos nesse grupo, onde falamos, ou até mesmo ouvimos tantas e tantas coisas que acabamos nos tornando surdos à verdadeira voz que devemos ouvir e acolher em nosso coração. Quando nós paramos, quando nós silenciamos o nosso coração, e a consequência do silenciar o coração é silenciar a própria boca, ou seja, a própria voz, nós somos capazes de ouvir a única e verdadeira voz. Porque senão nós não vamos nos entender e muito menos vamos ser ouvidos e, pior ainda, não vamos ouvir. Para nós que vivemos nos grandes centros urbanos, o ruído é excessivo, é barulho constante que diante de qualquer situação nos torna de fato surdos. O que é preciso diante de tudo isso? Já havia dito, se não me falha a memória, na missa quinta-feira ou domingo, não me recordo, mas justamente buscar nos silenciar interiormente. O sábio não é aquele que fala muito. O sábio é aquele que mais ouve e observa. Porque aí, quando ele for falar, ele vai falar com sensatez e autoridade. Porque ele observou e ele sabe exatamente daquilo que está falando. Muito bem, e o que tem a ver tudo isso com aquilo que estamos celebrando hoje? Talvez para você refletir uma pergunta. Você está no silêncio ou está no excesso do barulho e do falar e não consegue ouvir? A partir daí você vai entender justamente essa metáfora. E a partir daí você vai entender qual direção você deve seguir. Porque, como disse Jesus no Evangelho, muitas são as vozes, mas aquelas que vieram antes da sua voz, ou seja, aqueles que vieram antes dele, não eram os verdadeiros pastores. Porque esses não estavam preocupados com suas ovelhas, estavam preocupados consigo mesmo. E aí Jesus pega até pesado, né? Eram ladrões, eram isso, eram aquilo. Porque de fato, o pastor, ele está preocupado com suas ovelhas. E se preciso for, ele vai realmente dar a sua vida
pelas ovelhas. E se Jesus deu a vida por cada um de nós, Ele realmente é o único e verdadeiro pastor, porque Ele deu a sua vida para nos salvar, para dar a nós a vida e a vida em plenitude. Eu estava refletindo esses dias, né? E já que nós estamos celebrando o Domingo do Bom Pastor, há um tempo atrás, um padre da nossa diocese, vou até citar o nome dele, ele foi seminarista, diácono, ficou um tempo como padre me ajudando na minha outra paróquia, que é o padre Renato. E ele fez um vídeo que eu achei muito bonito. Ele começou mais ou menos assim o vídeo, né? Olha, nós estamos agradecendo a todo mundo, aos médicos, aos cientistas, aos profissionais da saúde, mas nós estamos esquecendo de agradecer aos padres que estão fazendo da tripa coração para que os que estão em casa possam ter aquilo que é o mais essencial da sua vida, que é a fé. Vocês sabiam que no Brasil já morreu bispo e padre justamente pelo Covid-19? Porque continuam fazendo com que a fé jamais deixe de chegar ao seu lar e à sua casa. E aí a grande questão é, nós estamos rezando, dizia no início da reflexão, pelas vocações? Estamos rezando pelos padres? Porque de fato, o bom pastor, ele vai dar a vida pelas suas ovelhas. E o que cada um de nós, como sacerdote, fazemos ao longo desse período que estamos vivendo é justamente das tripas coração, para levar até você a palavra de Deus, para levar até você mensagem de fé, de esperança, de confiança. E não digo só em nossas paróquias ou aqui no santuário, mas nas emissoras católicas em todos os lugares. Então é importante que nós, unidos na fé, rezemos também por todos nós, não digo só pelos padres, pelos profissionais de saúde, mas por todos nós. Rezemos para continuarmos a perseverar na fé, a ouvir uma única voz, que é justamente a voz do bom pastor, a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, por ela nos deixar ser conduzidos, porque, como tenho dito em todas as celebrações, é ela que nos sustenta, é ela que nos dá serenidade, e é ela que nos faz, da esperança da fé, caminhar e vencer cada dia. As leituras, tanto a primeira e a segunda leitura, fala justamente do testemunho dos apóstolos. Aqueles que caminharam, passaram pela experiência da paixão, da morte, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, viveram a alegria dessa ressurreição e caminharam nessa alegria testemunhando nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cada um de nós, eu, você, chamados a perseverar na fé, chamados a testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, chamado realmente a olhar e ouvir somente a sua voz, nenhuma outra, porque tem voz que vai nos destruir, tem voz que vai nos colocar para baixo, tem voz que vai querer endurecer o nosso coração, tem voz que vai querer atrapalhar a nossa mente e tirar a nossa serenidade, mas uma única é a voz que nos dá a esperança, nos dá a confiança, aquieta a nossa mente, amansa e faz com que o nosso coração se torne manso e humilde, semelhante ao dele, que é a própria voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cabe aqui a você se perguntar o que você está ouvindo, o que você está buscando, quais são as vozes, e voltar àquela metáfora que eu falei. Você está se entendendo? Ou você fala, o outro fala, o outro fala, ninguém se entende e ninguém ouve absolutamente nada. Caros irmãos e irmãs, se nós de fato vivemos esse tempo de transformação, e volto a dizer, a nossa transformação, como também a transformação do mundo, do todo criado,
Vamos tirar sempre aquilo que é de positivo, de bom nessa situação. Não vamos focar naquilo que é ruim, não vamos focar no mal. Repito, tudo que você precisava saber, você já sabe. Chega de neurose, se liberta e vá buscar algo que te faça crescer a cada dia. A esperança na fé, a única voz, a voz do pastor. Continue a rezar em família, a proclamar a palavra em família, a testemunhar a sua fé entre os seus. E basta. Não precisa saber de mais nada. Tome os devidos cuidados. Cumpra aquilo que é pedido. E isso nos basta, minha gente. Eu gosto de citar o meu exemplo, né? Então, toda semana eu saio daqui, de São Paulo, vou até Campinas, porque lá está, em Valinhos, melhor dizendo, a sede da TV. Lá faço o meu programa, celebro a missa, depois faço outro programa. Mas faço tudo isso dentro daquilo que é pedido. E lá, né, todos, embora tudo muito reduzido, porque trabalha-se com o mínimo do mínimo, de uma equipe que tinha aproximadamente 20, quase 30 profissionais para um programa, hoje tem 4 ou 5. E todo esse esforço é feito para que justamente você viva essa fé e essa esperança, para que você busque aquilo que é bom, aquilo que te edifica. Mas se você não fizer a sua parte, não adianta os padres, não adianta as emissoras católicas, porque você não está se colaborando e não está colaborando com o outro. Então é hora realmente de vivermos ainda mais com intensidade aquilo que nos é pedido, mas como dito, sem neurose. Basta de ficar olhando aqueles fake que mandam, basta de ficar buscando em Facebook, isso, aquilo. Como digo, busque algo que vai te fazer crescer, te edificar, que vai te deixar mais tranquilo de mente e de coração. É isso que cada um de nós precisa fazer e é isso que nós devemos buscar. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por você para que você tenha vida e vida em plenitude. Então, não mate aí o seu emocional, não mate o seu psicológico, não mate o seu espiritual, mas alimente o seu psicológico, alimente o seu espiritual, alimenta a sua mente com a palavra do Senhor Jesus. Se caminhamos com isso, teremos a serenidade. Se caminhamos com isso, vamos deixar de buscar coisas ruins na nossa vida. A nossa mente é muito traiçoeira, ela gosta de absorver aquilo que é ruim como autodefesa. Mas você deve trabalhar a sua mente buscando aquilo que é bom. Então não basta. Já falei tempos atrás isso. Não basta. Vai buscar coisas que te edificam, vai buscar coisa que te faça realmente crescer. Então, caros irmãos e irmãs, te pergunto de novo, pergunto a você, qual é a voz que você está ouvindo? Ainda assim, em tempo de quarentena, as vozes continuam a chegar ao nosso ouvido. Somos bombardeados de todos os lados. Mas qual é aquela que você traz para a sua mente e leva para o seu coração? Você vai ter a resposta da forma como você está se comportando e agindo dentro da sua casa e em família. Então você já sabe o que você está buscando. Peçamos a Jesus que nos conceda a graça realmente de fechar os nossos ouvidos para tantas outras vozes, mas ouvir somente aquela que nos faz crescer, aquela que nos edifica, aquela que realmente nos conduz, como cantamos o Salmo responsorial, para o caminho seguro, para o caminho tranquilo. E esta voz é uma só, não existe outra, é a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.